Iniciada, nós terminamos a nossa última aula com composição de funções. E vamos dar continuidade hoje com translação e reflexão de funções. Talvez nós cheguemos a alongamentos e compressões também. Então, uma função básica, né, que fazem parte daquelas que eu disse, né, que eu sugeri que decorassem, daquele conjunto de 6. Dentre elas estava y igual a x ao quadrado. Eu posso deslocar ela no eixo y, né, somando ou diminuindo 2, daí eu desloco para cima ou para baixo. Eu prefiro uma outra abordagem, né? Eu prefiro a abordagem assim, ó, y menos y deslocado, que eu vou chamar de y0 aqui, igual a função de x menos x deslocado. Então, neste caso, eu reescreveria essa função como y menos y deslocado igual a função, que é o que eleva ao quadrado, vezes x menos x deslocado, que é 0. Então, se eu vejo nesta forma a função, eu sei que ele sobe 2, né? Sempre troca esse sinal, tá? Em ambos os lados. Ele sobe 2 e vai 0 para a direita. E isso fica bom porque essa função aqui, que desce 2, né? Ela seria escrita assim, y menos 2, né? Que é y mais 2, igual a função ao quadrado. Esta aqui que desloca o x para a esquerda de 2, eu sei que fica y, não desloca o y, né? Igual a função, aqui ao quadrado. E como ele está deslocando para a esquerda, eu vou colocar, né, que desloca para a esquerda, x mais 2, que é o que aparece aqui. Já essa aqui que desloca para a direita, eu escreveria y menos 0 igual a x menos o que desloca para a direita ao quadrado. Então fica fácil, você troca esse sinalzinho, né? E deixa y com y, x com x, e você sabe o quanto você deslocou para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo essa função. Vamos a um exemplo prático, né? E sem ver antes o que está acontecendo, né? Inclusive, para não ver antes o que está acontecendo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetir esse slide aqui e vou apagar tudo isso daqui, ó. A gente, só esses de baixo. A gente não ter de onde colar a resposta, né? Então a gente não vai ser induzido por uma resposta prévia, né? Vamos fazer o gráfico da letra A e da letra B. Bom, dentre os gráficos que eu disse que nós teríamos que saber de cor, um deles é y igual a raiz de x. Y igual a raiz de x eu sei de cor. Não tenho como decorar todos, mas esses básicos eu sou obrigado. Y igual a raiz de x é isso aqui, é parecido com x igual a y quadrado, só não tem a parte de baixo da parábola. Bom, mas aqui eu tenho o gráfico, né, se eu for bem detalhista, é y menos 0 igual à função, que é a raiz, de x menos x0. Então, esse gráfico, ele simplesmente está deslocado para a direita, né? Em y nada, e em x ele está deslocado 3 para a direita. Então, eu coloco o 3 aqui, né? Antes tinha o 0, agora eu tenho o 3. Né? E o meu gráfico, ele vai ficar uma coisa assim, ó. Tá? Esse é o gráfico de raiz de x menos 3.
não vejo que tenha sido difícil de transladar. Agora nós vamos transladar ao contrário. Vou pegar outra cor. Imagine que a função tenha mudado para essa aqui, né? Então, vou ter y menos 0 igual a função x menos 3. Ou seja, esse gráfico ele foi deslocado para o menos 3. E ele vai ficar assim. Vou redesenhá-lo, acho que ele não ficou legal, mas deu para pegar. Né? Esse gráfico ele vai ficar algo assim. Tiago, Yasmin, tranquilo de entender isso? Tranquilo. Legal. E aqui eu tenho as respostas, né, das 3 funções. Eu só não achei legal fazê-las, né, já com isso aqui pronto. Agora, aqui nós vamos fazer esta daqui também, né? Então, vamos fazer da mesma maneira. Vamos apagar isso daqui e, sem olhar nada, a gente vai executar, né? Então, trace o gráfico de y igual a x² menos 4x mais 5. Como eu vou escrever essa função da forma y menos y0 igual a... Bom, eu vou imaginar que é uma parábola, né? É uma parábola. Então, uma função quadrática de x menos x0. Me parece muito difícil. Porque não adianta eu passar esse 5 para o lado de lá. O 4x eu não posso passar. O x eu tenho que deixar com o x e o y com o y. Aí eu vou me lembrar da matemática lá atrás, né? Quanto que é x mais a ao quadrado? Vou colocar um número genérico a, que eu acho que vai facilitar o meu entendimento. Quanto que é x mais a ao quadrado? Bom, isso é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, se fosse menos, né, que é o caso, vai ser menos aqui. É a fórmula do quadrado perfeito. Bom, como é que eu poderia fazer isso? No adivinhômetro? Certamente não tem como adivinhar isso, né, mas eu vou fazer x menos 2. Se eu fizer só x menos 2 ao quadrado, eu fico com x² menos 4x mais 4. Quase tinha que dar mais 5. Então, eu não posso escrever y igual a x menos 2 ao quadrado. Não posso, porque vai ficar mais 4 e não mais 5. Mas você pode escrever agora, mais 1. Né? Porque tudo isso aqui vai ficar x² menos 4x mais 5 por conta desse mais 1. Bom, esse mais 1, ele não é um termo em x, então ele pode como não pode ficar aí. Eu vou jogar ele lá para junto do y. Aí, y menos 1 igual a x menos 2 ao quadrado. Este gráfico, meu irmãozinho, minha irmãzinha, você consegue fazer. Porque o gráfico de y igual a x ao quadrado, você sabe. É essa parábola aqui. Agora, o outro gráfico, você é obrigado a saber também, porque é a parábola que começa com y1 e o x2. Então, y1, né, e x2. Simplesmente é uma parábola que começa aqui. Então, este gráfico é igual a este gráfico e eles estão representados nesta linha azul. A parte mais difícil foi encontrar, né, o quadrado, e nem tão difícil. Vocês vão me perguntando conforme as dúvidas forem aparecendo aí. Está aqui o gráfico 1 e 2. Isso não é uma palestra,
vocês já são meus alunos há tempo, que se pede só no final. Tá? Aqui se interrompe a aula a qualquer momento para fazer perguntas. É obrigação de vocês fazer isso e não esperar. Tá? Não é um direito, é uma obrigação. Vamos ver também reflexões agora de função, né? Até agora nós só transladamos. Refletir é um espelho. Né? Quando você troca, por exemplo, você tem essa função aqui, y igual a raiz de x, e eu quero encontrar o espelho dela, eu posso encontrar o espelho em relação ao eixo y. Eu posso colocar o espelho aqui, né? Mas eu posso também colocar o espelho aqui. Né? Então, existem simetrias em relação ao eixo x e em relação ao eixo y, que nós vamos estudar aqui. Poderia existir uma simetria dupla também, que nós chamamos de simetria em relação à origem. Bom, mas vamos só ficar com eixo x e eixo y por enquanto. Bom, essa simetria acontece, né, quando você troca x por menos x. É fácil de entender isso, né? Então, aqui, 1, 2, 3, quando x vale 3, o y vale esse valor aqui. Notadamente, se você troca x por menos x, né, o y vale o mesmo valor. Agora, você trocou x por menos x, houve essa simetria. Agora, a simetria em y ocorre, né, quando você troca y, eu digo que y por menos y, fica mais fácil do que, né, colocar aqui o sinal, né, interprete como quiser. Eu gosto de dizer que para esse mesmo x, né, eu troquei y por menos y, muito mais fácil de entender. Agora, aqui a mesma coisa, nós vamos fazer este gráfico aqui, que já é mais complexo. Vamos lá. Da mesma maneira, eu deixo a resposta, mas aqui eu a omito, para nós não cairmos em tentação de simplesmente olhar, né, como passivo e pensar que entendeu. Né? Isso é uma armadilha. Faça o gráfico de y igual a raiz cúbica de 2 menos x. Mas não faço ideia mesmo. Mas eu sei o gráfico de y igual a raiz cúbica de x. Talvez, mas eu não sei essa. Bom, tá, não sei. Então, nós vamos tentar outra. Vamos tentar o gráfico de y igual a x ao cubo para começar. Vamos fazer o gráfico de y igual a x ao cubo, porque, na verdade, este de cá é a mesma coisa que x igual a y ao cubo. O primeiro gráfico de y igual a x ao cubo, nós temos que saber, é só pensar um pouquinho. X quadrado é aquela parábola, x ao cubo não é muito diferente, acontece que ele vem para o negativo. Ao invés de ele continuar positivo para lá, ele vem para cá, porque o número negativo ao cubo dá um número negativo. Então, só não segue a parábola para cá, vem para cá. X e y. Agora, não é difícil de eu imaginar uma função inversa, né, em que x igual a y ao cubo. Conforme x cresce, y cresce muito mais. Então, agora vai ser o contrário. Conforme y cresce, x cresce muito mais. É igual ao da raiz quadrada, quase, né? Sim, ó. Agora, e conforme y cresce, x cresce muito mais negativamente, né? Como aqui, ó. Conforme x cresce, y cresce muito mais negativamente. Aqui, conforme y cresce, x cresce muito mais negativamente. Só tem um jeito assim, ó. Então, esse é o gráfico de y igual a raiz cúbica de x. Mas vejam que esse é um gráfico que eu já deveria saber de cor, né? Mas como eu não sabia ele de cor, eu tive que construí-lo. Eu vou me basear neste gráfico, né? Ou melhor, neste aqui, ó, y menos y0 igual à função, que é a raiz cúbica, de x menos x0. Eu tenho que encontrar o y0 e o x0, e eles não estão evidentes aqui. Y igual aquele negócio todo lá ao cubo.
Como é que eu posso imaginar isso? Bom, ainda não sei, então eu vou escrevendo para ver se eu decifro. 2 menos x, eu vou escrever menos x mais 2. Mas lá não tem um menos x na frente, tem um x. Bom, se vira, dá teus pulos, né? Então, raiz cúbica, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse menos aqui, vou abrir um parênteses e vou escrever menos x menos 2. Né? Porque menos vezes x vai dar menos x. Menos vezes menos vai dar mais. Tá, mas esse menos ainda me incomoda. Este menos eu vou jogar ele para fora, porque, por exemplo, qual que é a raiz cúbica de menos 8? Eu sei que é menos 2, né? Eu sei que a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos vezes a raiz cúbica de 8. Né? 2 vezes 2 vezes 2, 2 é a terceira, que dá 8. Ah, legal, então esse menos eu posso jogar para fora. Então, isto vai ficar y igual a menos raiz cúbica de x menos 2. Agora sim, eu tenho y menos 0. Vou passar... Bom, esse menos eu posso deixar do lado de lá. Igual a menos a função raiz cúbica de x menos 2. Agora eu cheguei no ponto que eu gostaria de ter chegado. Y menos y0 igual a função de x menos t0, só que essa função é refletida, né? Esse menos, ele vai fazer uma reflexão. Tá? E não é uma reflexão, pensar na vida, não, é refletir, né? Refletir igual a um espelho. Vou apagar esse e fazer de novo. Preciso fazer um espaço. Y igual a raiz cúbica de x, novamente, é uma função que eu tenho que saber de cor, né? Y raiz cúbica de x. Esta aqui é semelhante, então vamos desenhá-la. Raiz cúbica de x, se eu não levar em consideração essa reflexão, e apenas esses dois deslocamentos, aqui esse não há, né? E esse vai para o 2 positivo. Então, vou colocar ele aqui no 2 positivo. E eu vou ter a função y igual a raiz cúbica de x menos 2. Né? Mas lembre-se que eu quero com esse sinal de menos. Então, vamos colocar aqui um sinal de menos. Azulzinho. E o que faz esse sinal de menos? Talvez seria melhor ter colocado ele aqui, ó, porque daí eu vou trocar y por menos y. Tudo bem que lá também eu troco x por menos x, que nesse caso vai dar certo, né, de qualquer forma. Mas eu prefiro, né, agora por razões didáticas, deixá-lo do lado do eixo y. Porque aqui fica mais claro que eu troquei y por menos y. Reflexão. Se eu trocar y por menos y, essa função daqui de baixo, ela vem aqui para cima. Né? Na verdade, isso vai ficar assim, ó. Que é a mesma coisa que trocar x por menos x nesse caso. Tá? Se eu deixasse o menos lá, né, naturalmente daria o mesmo gráfico. Então, esta é a função refletida, né, y igual a raiz cúbica de 2 menos x, que é a mesma coisa que y igual a menos raiz cúbica de x menos 2, tá? Que é essa aqui do lado. E aqui você tem as respostas, né? Começa com raiz cúbica de x, aqui foi adotada outra abordagem, né? Primeiro foi feita a reflexão,
né, para depois ser feita a translação, né, para o 2. José, Ana, Igor, Josés, né? Tem 2 Josés. Tranquilo isso aqui? Sou eu, sim. Sim. Você ia perguntar mais alguma coisa? Não? Então tá legal. Bom, vamos fazer mais um gráfico, né? E se Deus quiser, com uma abordagem diferente da adotada pelo livro, porque daí vocês têm mais de uma forma de ver o mesmo exercício, que sempre é ótimo, né? Trace o gráfico de y igual a 4 menos o módulo de x mais 2. Essa aqui não é tão difícil, né? Lembre-se que nós sempre temos que deixar dessa forma, y menos y0 igual a função, né? A função aqui, eu não sei direito o que é, então vou deixar f, tem um módulo aí, talvez a função seja só o módulo, né, de x menos x0. Bom, esse 4 eu posso passar para o lado de lá, isso vai me ajudar muito, então vou ficar com y menos 4. Agora só sobrou um módulo, a função é a função módulo de x menos 2. Nem preciso colocar parênteses aí, já que tem o módulo. Eu vou me basear na função y igual ao módulo de x. Então, eu começo a fazer um gráfico grande aqui. Y igual ao módulo de x, eu sei que é esse v aqui, né? Que é basicamente y igual a x, só que o que é negativo fica positivo na mara, né? Quando o x é negativo, o y fica positivo, né? Y igual a x viria para cá, né? Mas como é módulo de x, né? Todos esses negativos, eles vêm para cá, ficam positivos. Bom, mas não é só isso, né? Esse módulo... tem um menos aqui, ó. Cuidado que tem esse menos que eu não coloquei, né? Tem um menos aqui na frente. Bom, então, eu vou fazer o gráfico agora de y igual a menos o módulo de x, tá? Esse y igual ao módulo de x, y igual a menos o módulo de x, por conta desse menos aqui, ó. Tá? Y igual a menos o módulo de x, é esse gráfico aqui, ó. Ele sempre vai ser negativo, né? Porque y igual a um valor que sempre é positivo, menos, sempre vai ser negativo. Y igual a menos o módulo de x, eu vou deslocar 2 para a direita e 4 para cima. Então, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pegar outra cor. E aí eu vou fazer aqui o menos o módulo de x, né? E esse azulzinho é y igual a esse cara aqui, né? Pode ser essa função, mas é essa daqui também que é a mesma coisa, que é 4 menos o módulo de x menos 2. Isto também você vê aqui todos os passos, né? Bonitinhos, tal como está no livro. Por fim, para a aula de hoje ainda, vamos ver alongamentos e compressões, tá? Então, quando você espicha ou encolhe algo, aqui fica, não é difícil de ver, eu tenho a função cosseno de x, né? Essa daqui, essa roxinha, e se eu multiplico essa função por 2, é natural que ela dobre, né, em vários pontos, eu estou alongando ela em y. Eu, particularmente, eu prefiro escrever ela também ao contrário, tá? Eu gosto de escrever ela assim, ó, y dividido por y alongado, não vou colocar y0, vou colocar um a aqui, igual a cosseno de x sobre, vamos chamar aqui de a e lá de b, o y de b, para manter uma coerência com a matemática, né? O que vem antes, o que vem depois, vem depois. O A vem, o X vem antes do Y. Bom, como assim? Bom, eu vou pegar essa função aqui e vou reescrevê-la ela. Vou reescrevê-la ela é boa, né? Vou reescrevê-la. Y sobre 2 igual a cosseno de x sobre 1. É a mesma função.
eu sei que ela é alongada de 2 em x, em y, e ela é alongada de 1, ou seja, não é feito nada, né? Ela é multiplicada por 1 em x. Esta outra aqui, que ela foi encolhida ou comprimida, né? Eu escreveria ela assim, y dividido por 1 meio. Então ela foi, você pode dizer que ela foi alongada da metade, que é a mesma coisa que comprimida, igual a cosseno de x sobre 1. Essa azulzinha aqui, é y igual a cosseno de 2x, você comprimiu ela em y, né? Em x, né? Você deixou ela com uma frequência maior, né? Mas veja que o período desta ia 1, 2, 3, 4, quase 5 quadradinhos, né? E quando você mudou para a função azul, que é essa que tem o 2x e não só x, o período dela mudou para 1, 2,5 quadradinho. Então, você diminuiu o período dela, você comprimiu a função. Então, vamos escrever daquela forma de alongamento. Aqui seria y sobre 1, né? Y sobre 1, porque aqui é sobre 1, né? Não tem nada multiplicando. Igual a cosseno de 2x, igual a cosseno, né, de x dividido por 0,5. Então, aqui eu consigo ver que eu alonguei ela da metade. Tá? Fica legal. Da mesma maneira, a outra, eu escreveria y sobre 1 igual a cosseno de x sobre 2. Aqui eu vejo que eu espichei ela, né? O período dela foi duplicado. Prefiro assim, vocês podem seguir como acharem melhor. Para finalizar aqui, alguns testes de simetria, né? Simetria em relação ao eixo x, né? Só trocar y por menos y. Simetrias com relação ao eixo y, troca x por menos x. E simetria em x e y ao mesmo tempo, que era o caso daquela raiz cúbica que nós fizemos, né? Troca ou x por menos x, aliás, troca os dois, né? X por menos x e y por menos y. Funções pares e ímpares, né? São conceitos assim legais, né? Esse nome par e ímpar saiu, por exemplo, do x na par e do x na ímpar, tá? Ocorre que não é só para x elevado no número par que uma função pode ser par. Existem várias funções que são pares, né? Por exemplo, cosseno de x é uma função par, seno de x é uma função ímpar. Mas a coisa nasceu de x elevado no expoente. Tá? Uma função par é uma função onde é uma espécie de simetria também, né? Onde f de x é igual a f de menos x, né? Então, isso é uma função par. No caso de y igual a x ao quadrado, isso acontece, né? Vamos desenhar aqui x ao quadrado. Aqui fica bem claro que f de x é igual a f de menos x. X ao quadrado, x da quarta, x da décima. E uma função ímpar, você poderia pegar x ao cubo. X ao cubo, o gráfico é isso daqui. Ó. E você sabe que para um determinado x, você vai ter aqui, por exemplo, x igual a 2, o y vai dar 8. E se for menos 2, vai dar menos 8. Tá? Então, você sabe que existe essa simetria do f, é uma simetria com relação à origem até aqui, né? Que o f de x é igual a menos o f de x. E essa aqui é uma simetria, né, com relação ao eixo y. Tá? Mas tem nomes bonitos, funções pares e funções ímpares. Tá? Se você ouvir falar, você já sabe que algum está relacionado com algum tipo de simetria. Meus caros, essa parte aqui, vocês são maduros que chega já para verem sozinhos essas funções aqui, ó.
todas essas aqui, tá? Eu vou pedir para que vocês façam alguns exercícios agora no Moodle, tá? Mas eu considero aula dada até esse exemplo 2.